Olá, sétimo ano! Tudo bem, gente? Bom dia! Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com mais esta videoaula para a gente poder revisar a matéria sobre período e conjunção, tá? Matéria de prova, hein? Então, vamos lá? Prepara seu material, tudo organizadinho aí para a gente começar a estudar. Lembrando que essa matéria está no livro 4, né? E você então acompanha aí comigo. Vamos relembrar, gente. Vamos falar um pouquinho sobre oração, período. Vamos até falar sobre a frase. São enunciados com sentidos completos, né? A frase não necessariamente você vai encontrar verbo, mas na oração obrigatoriamente tem que ter verbo, tá? Então a gente tem aqui, ó, oração e período para começar aí a nossa matéria de hoje. Então vamos lá. Oração e período. Olha só. Período é a frase constituída por uma ou mais orações. Então pensa no início de uma frase com a letra maiúscula e terminando lá no ponto final. Eu tenho aí um período. Dentro deste período pode ser que a gente encontre mais de um verbo. Portanto, mais de uma oração, tá? Por exemplo, olha aqui embaixo. Deixa eu sair daqui para não te atrapalhar. Ó, o atleta continua forte. Só tem um verbo, continua. Período é simples, entendeu? Começou na letra maiúscula, terminou no ponto final, ok? Então, apresenta apenas um verbo, tá? Agora, olha aqui embaixo. O atleta continua forte, porém cansado e quer dormir. Gente, olha só, verbo continua, quer dormir, locução verbal. Então, eu tenho aqui um período composto, viu? Apresenta mais de um verbo, o período é composto, tá? Tenho aqui, ó, dois períodos, um simples e o outro composto, beleza? Então, período é a frase constituída por uma ou mais orações. Deu para entender? Deu para relembrar? O período formado por uma oração é chamado de período simples. E o período formado por duas ou mais orações é chamado de período composto. Tá, gente? Isso é fácil, né, pessoal? A gente só tá relembrando, ok? Se por acaso, né, até aqui você não tem isso anotado no seu caderno, então essa é a hora. Anote aí no seu caderninho, tá? Porque essa é a base, é importante você entender o que você vai estudar a partir de agora. Nós vamos falar de conjunção. Olha só, mais uma classe gramatical, que é a conjunção. São palavrinhas que ligam orações. Então, se a gente está falando aqui de oração, de período, e em seguida a gente vai falar de conjunção, eu preciso ter em mente saber identificar o que é oração, o que é período. Por quê? Porque justamente a conjunção, ela liga, né? Ela traz um sentido ali para aquela oração. Por exemplo, aqui embaixo, ó, o atleta continua forte. Repara que logo depois tem uma vírgula e tem uma palavra aqui, ó, porém. Porém. Porém é uma conjunção. Pensa aí, gente, porém traz uma ideia de quê? O que você entende quando você fala porém? Ó, não traz uma ideia assim de oposição, de contraste? Entendeu? Ele diz aqui que o atleta continua forte, porém cansado. Então o cara, a gente imagina uma pessoa forte, toda animada, toda cheia de, né, disposição. Não, vem esse porém aí para quebrar essa ideia. O porém vem justamente, peraí, ele continua forte, mas, porém, olha aí. Então, são palavras, são conjunções que atribuem sentido à oração, tá? A gente vai falar delas já já, uma de cada vez. E o e, ó, porém cansado e quer dormir. Então, ele está cansado e ele quer dormir. Repara que o e também liga essas duas.
Então o e também é uma conjunção. Ele também traz aí um sentido de adição, de aproximação, né? De ações, tá bom? Então a gente vai continuar falando sobre as conjunções, tá? Por isso eu preciso entender bem claramente as orações, né? O que é uma oração, o que é o período, classificar o período simples ou composto a partir dos verbos que eu encontro dentro daquele período, entendeu? Então isso é muito importante. Olha o que diz aqui em cima. Acompanha aí comigo. Oração, estrutura de comunicação construída em torno de verbo ou locução verbal. Sim, você tem ali uma oração que ela só existe porque existe uma ação principal, né? Tudo que a gente se fala e se refere ali se refere justamente ao verbo, normalmente constituída de duas partes fundamentais. Os termos essenciais da oração é o sujeito e o predicado, tá? Você já aprendeu o sujeito e predicado. Sujeito realiza a ação, ou é a pessoa, ou né, a situação, a coisa sobre o qual se declara alguma coisa, tá? E o predicado é tudo a partir do verbo. Toda a ação realizada, ok? A partir do verbo é o predicado. Então a gente tem dois termos essenciais da oração, que compõem a oração, ok? Há orações sem sujeito, né? Também vocês já viram isso. Há orações sem sujeito, aquelas constituídas com os verbos impessoais. Vocês lembram quais são os verbos impessoais? Por exemplo, aqui, ó, fenômeno da natureza. Choveu muito no Rio de Janeiro. Aqui, a criança comeu o chocolate. Comer é uma ação. Quem está realizando a ação? A criança. Então, aqui eu tenho um sujeito simples, né? Mas os verbos impessoais, eu tenho verbo haver, fazer, tá? Então, esses verbos não estão relacionados à pessoa do discurso, ok? E aí a oração fica sem sujeito, tá? Muito bem, nós vamos ver mais pra frente relembrando através dos exercícios, tá, gente? Ok? O importante agora é você lembrar o que é oração, o que é período, identificar as orações dentro do período, tá? A gente pode perguntar, por exemplo, num exercício, quantas orações há no período acima? E aí? E aí que você tem que contar os verbos para saber quantas orações há. E a partir daí você vai identificar se o período é simples ou o período é composto, tá bom? Tranquilo até aí? Beleza. Anota então, tá, gente? Vamos lá. O enunciado que tem sentido, mas não apresenta verbo, é chamado de frase nominal. Então, olha só. Não tem verbo. Tem sentido, mas não tem verbo. É uma frase nominal. Olha o exemplo. Que susto. Olha só. Duas palavras. Tem verbo aqui? Não. Mas é uma frase? Comunica? Sim. Então é frase nominal, tá? Outro exemplo. Que dia lindo. Olha aí, que dia lindo. Parabéns. Amigas para sempre, hein? Reparou, gente? Aqui em cima, então, são frases nominais, não tem verbo, ok? Conjunção, vamos falar da conjunção agora? Então, olha só. Quero que você preste atenção aqui, porque conjunção é a palavra invariável. Invariável, ela não se modifica, tá? Que relaciona duas orações. Relacionar é justamente ligar, aproximar as duas orações. E aí, automaticamente, eu estou falando de orações, você já tem que pensar em quê? Ah, é aquela frase que tem verbo. Isso aí. Então, ela liga as duas frases que tem verbo. Exatamente, tá? Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui pra gente entender. Quando a gente fala em conjunções, a gente encontra aí algumas classificações. Então, eu tenho as conjunções aditivas, eu tenho as conjunções adversativas,
Eu tenho as conjunções alternativas, existe também as conjunções conclusivas e as conjunções explicativas, tá? Então fique atento, fique atenta, porque você vai precisar pensar um pouquinho para identificar essa conjunção na sua classificação correta, ok? No seu livro, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Você tem aí falando também sobre a conjunção. Conjunção é a palavra invariável, como eu disse ali, que relaciona duas orações ou dois termos da mesma função sintática, tá? Olha aqui, exemplos. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Repara, esse ezinho é a conjunção que está relacionando duas orações. Quais são elas? Importe e deixe. Importe e deixe são os verbos, são as orações. O que liga as duas é justamente o e, tá? Aqui, ó, uma e outra iam andando orgulhosas. E aqui, gente, preste atenção. A conjunção e relaciona os núcleos do sujeito composto, uma e outra, tá? Ok? Outro exemplo aqui embaixo, ó. A agulha acabou a obra e ficou esperando o baile. Então, eu tenho aqui, ó, acabou, ficou esperando. Então, ela liga, ela relaciona essas duas orações, tá? Aqui embaixo, ó, a agulha não disse nada. Deixa eu ver se tá aparecendo aí pra você. Aqui, a agulha não disse nada, mas um alfinete murmurou a pobre agulha. Então, aqui a gente tem o mais, né? Sem o i, tá, gente? Esse mais, ele traz uma ideia aí contrária, adversativa, de oposição, tá? Então, as conjunções que nós vamos estudar, nós vamos ver aí, de acordo com as classes, cada uma delas. Então, olha só. Além da conjunção mais, ele tá falando aqui, as conjunções porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, também estabelece relação de quê? Adversidade, ok? Tá? Muito bem. E aqui, ó, a gente tem uma tabelinha, né? Para que você possa identificar melhor, tá vendo? Ó, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá? Igual eu te apresentei aqui, né? Beleza? Vamos ver as conjunções coordenativas aditivas, gente? O nome aditiva já tá falando da ideia de soma, né? Então, olha só. Eu fui à praia e tomei bastante sol. Eu não fui à praia, nem tomei sol. Repara, o e o nem, eles trazem aí essa ideia de adição. Eles estão ligando as orações. Qual é o verbo dessa parte aqui, ó? Eu fui à praia. Diz aí pra mim. Fui, né? E qual é o verbo desse lado direito? Tomei bastante sol. Tomei. Então, repara, essa ligação, essa relação, ó, fui e tomei, é que a conjunção aditiva estabelece, tá? Eu não fui à praia nem tomei sol. Aqui, ó, mesma coisa. Fui e tomei. Só que agora com essa ideia de negação, né? É o nem, tá bom? Muito bem. Estabelece relação de adição entre os elementos conectados, ou seja, um é o acréscimo do outro, tá? E aí, gente, essa é a hora de você anotar, né? Escreva aí os exemplos, tá bom? Conjunções coordenativas adversativas. Ó, essas conjunções estabelecem relação de oposição. As adversativas, sim, oposição entre os elementos conectados. Nesse caso,
a ideia de um contradiz ou opõe-se à ideia do outro. Sabe quando você está falando assim, comprei todos os ingredientes para o bolo, mas não vou fazer hoje. Poxa, não quebrou uma expectativa? Não veio contrária àquela ideia? Pô, comprou os ingredientes, o que a gente acha? Vai fazer, né? Não, de repente, não vou fazer hoje não, deu preguiça. Entendeu? Então, o mais, ele quebra, ele vem com essa ideia contrária, com essa ideia oposta, tá? Um exemplo. Antes eu não gostava muito de você, mas agora eu gosto. Olha aí, gente. Isso não acontece às vezes com as pessoas? Não conhece a pessoa, né? Aí tira aí as suas impressões precipitadas. Aí diz que não gostava sem conhecer. De repente, passa a ter um convívio mais próximo. E aí muda de opinião. Mas agora eu gosto de você. Tá? Então, legal. Esse mais aqui trazendo essa ideia oposta, ok? O dia estava muito bonito. Porém, olha o porém aqui. Isso não nos deixou animados. Epa, o que será que aconteceu, né? O dia estava bonito, mas não deixou as pessoas aí animadas. Então, ali você viu coordenativas adversativas. Olha aqui. Relação de oposição, relação de contraste, tá? Quais são elas, pessoal? Acompanhe o quadrinho aí do seu livro, ó. Mas, contudo, todavia, porém, no entanto, entretanto, tá? E os exemplos? Era vaidosa, mas não sabia chamar a atenção. Um outro exemplo aqui do seu livro, tá bom? Muito bem. Vamos então para as coordenativas alternativas, tá? Alternativas. A alternativa é fácil, pessoal. Ela traz aquela ideia de alternância, lógico, né? Mas de que você vai ter que excluir, escolher. Por exemplo, posso ir ao mercado ou você prefere ir? Quer dizer, vai eu ou você? Um dos dois, né? Então, esse ou aí traz uma ideia de alternativa, alternância. Ora provava os docinhos, ora beliscava os salgadinhos. O importante era comer. Então, olha só, ora, esse ora é sem H mesmo, tá? Indicando também a alternância, tá? Essas conjunções estabelecem relações de alternância entre os elementos conectados, ok, gente? Muito bem. Vamos ver aqui no seu livro, ó, alternativas aqui, ó. A relação que ele estabelece é de quê? Exclusão, alternância ou escolha. Ou, ora. Olha o exemplo do livro, gente. Ou sentia medo ou se sentia bem corajosa, tá? Tem dois ou aqui, ok? Muito bem. E as coordenativas conclusivas? Conclusão, né, gente? Ó, jogávamos muito bem. Assim, vencemos o campeonato. Esse assim traz essa ideia de que você vai concluir, né, a situação, ok? Outro exemplo. Era muito sonhador, então acabava distraindo-se facilmente. A pessoa chega à conclusão que ele se distrai porque ficava ali sonhando, imaginando, né? Então, essas conjunções de conclusão estabelecem o sentido conclusivo entre os elementos conectados, ou seja, a ideia expressa em um é consequência da ideia expressa em outro. Certinho? Tudo bem até aí? Anota os exemplos, tá? Ok, então vamos ver aqui no livro conclusivas, ó. Portanto, por isso, logo, assim, pois. O pois, gente, você vai encontrar o pois tanto na explicativa, olha aqui embaixo, como na conclusiva, mas o pois, para ser conclusiva, ele vai aparecer entre vírgulas, ok? Tá? Ele vai aparecer depois do verbo ou entre vírgulas, tá bom?
Exemplo, a baronesa iria ao baile, por isso a costureira trabalhava com afinco no vestido. Aqui nesse exemplo usou a por isso, né, a locução conjuntiva, tá bom, gente? Indicando então conclusão. Beleza? Tranquilo até aí? E as conjunções coordenativas e explicativas, o nome já está até denunciando, né? Explica. São conjunções que estabelecem relação de explicação entre os elementos conectados, ou seja, a ideia expressa em um é a razão da ideia expressa em outro, tá? Exemplos. Eu não disse nada porque pensei que você pudesse ficar chateado. Então, olha aí o porquê, trazendo ideia de explicação, tá? Estavam muito animados. Estavam, né? Estavam muito animados. Pois era a primeira vez deles, tá? Olha aí. E aqui, calma aí, já vou falar lá do exercício. Então, gente, aqui, ó, explicativas. Explicação, justificativa, motivo, razão, tá vendo? É a relação que as conjunções explicativas estabelecem, tá? Quais são elas, as principais conjunções? O que, o porquê, o pois. Esse pois, gente, antes do verbo, tá? Porquanto, ok? Então, vamos ver o exemplo, olha aqui. A costureira trabalhava com afinco no vestido, pois a baronesa iria ao baile. Ó, o pois aqui antes do verbo iria, tá? Aqui, então, ele traz ideia de explicação, ok, gente? Tranquilo? Muito bem. Então, aqui a gente pode fazer uma leitura rapidinha para a gente poder fazer o exercício, beleza? Vamos ler? Então, vamos lá. Café de chocolate e chocolate de café. Será que é a mesma coisa? Olha aí, vamos ver. Há quem diga que não dá para viver sem café e chocolate. Se você é uma dessas pessoas, aqui vai uma boa notícia. Um grupo de cientistas da Universidade de Washington está tentando criar novos sabores para essas duas delícias. Mas não tem nada a ver com misturar chocolate com leite condensado ou café com canela. O lance é brincar com a genética. Há séculos, esses dois produtos são cultivados no mundo todo, em países com clima, relevo e solo muito diferentes. Por isso, existe uma grande diversidade genética entre os grãos de café e entre os cacaus dos vários pontos do globo. Mas essa variação não tem só a ver com as plantas. Ela acontece também porque em ambos os processos de fabricação, uma das etapas mais importantes é a fermentação, feita a partir das leveduras que foram se adaptando para cada clima, ok? Legal, né? Então, vamos lá. A partir desse trecho que nós lemos, na passagem mas não tem nada a ver com misturar, a conjunção mas, ó, M-A-S, tá, gente? Gente, não precisa ficar falando assim, mas, para diferenciar do mais, entendeu? Eu só estou falando que é para você identificar que esse mais aqui não tem i, tá? Mas é um mais normal, só que é sem i, ok? Traz uma ideia de oposição adversativa, diferente do mais com i, né? Que quantifica, traz ideia de quantidade, tá bom, gente? Então, vamos lá. Mas não tem nada a ver com misturar. A conjunção mais estabelece com o período anterior uma relação de... Eu até acabei falando antes, né? Mas é fácil, oposição. Então, toda vez que você usar o mais sem o i, você está querendo trazer essa ideia aí de oposição, uma ideia contrária a algo que você já mencionou, já falou na oração, na frase anterior, tá? Esse mais é uma conjunção adversativa, ok, gente? As questões seguintes, você vai marcar aí, então, justamente
qual é a ideia expressa pela conjunção, beleza? Fácil, pessoal, olha só. 2. Misturar chocolate com leite condensado ou café com canela. Repara, qual é a conjunção que tem aqui? Ou, né, gente? Ou. Ou indica comparação, finalidade ou alternativa? Lembra aí? Isso aí. Alternativa. Muito bem, tá? Então, gente, faz esse exercício aí no caderno, beleza? Depois você corrige, hein? Tá bom? Vamos para a questão 3. Pega essas 3 aqui, ó. Antes de você ouvir a correção, já coloca a resposta aí no seu caderno para saber se você já está identificando, acertando, né? Então, vamos lá. Em países com clima, relevo e solo muito diferentes, então nós temos aqui E, tá até sublinhado, ó. Esse Ezinho. Esse Ezinho, ele indica o que, gente? Causa, adição ou condição? Pensa aí. Vou te dar 3 segundinhos. Foi? Esse Ezinho muito fácil, né, pessoal? Ó, adição, tá? Ideia de adição. 4. Mas essa variação não tem só a ver com plantas. E esse mais? É adição? É explicação? Ou é oposição? E aí, pessoal? Fala aí, responde aí. Oposição, não é mesmo? Muito bem. E na questão 5, ela conhece também porque os ambos... não, peraí que eu li errado. Ela acontece também porque em ambos os processos de fabricação... Esse porquê aí, gente? Explicação. Muito bem, tá? Então, temos aqui, ó, no seu livro, página 22, a tabela das conjunções coordenativas, tá? É importante você estudar, você ler, saber sobre elas, porque nós vamos trabalhar muito, ó. São chamadas de orações coordenadas, as que têm as conjunções coordenativas, tá bom? Então, fica aí estudando, fazendo exercícios. Numa próxima videoaula eu vou trazer correções dos exercícios do livro, tá, gente? Beleza? Então, vamos lá. Vamos praticar para tirar aí uma ótima nota na prova. Estamos chegando, né, ao final aí do 3º trimestre. Então, ó, quem quer entrar de férias aí? Uhul! Então tem que tirar boa nota, né, para passar, tá bom? Muito bem. Então eu vou terminando aqui. Espero que você tenha aí recapitulado a matéria junto comigo, entendido e anotado, né, gente? Tá bom? Fica com Deus. Um beijinho, até a próxima aula. Tchau, tchau.